Planilha de análise SWOT. Bem-vindos à Jornada Empreendedora. Essa é mais uma etapa, a segunda etapa do nosso planejamento aí para a gente caminhar na criação da nossa empresa. Agora a etapa da análise ambiental. O que significa isso? Para quem ainda não conhece esse termo, análise SWOT, o que significa, né? Fazer uma análise ambiental é você analisar os fatores internos e externos que influenciam no seu mercado, que influenciam na sua empresa. Então, nos fatores internos, a gente vai analisar quais são as forças do seu negócio, da sua ideia de negócio, ou já do seu negócio pronto, e quais são as fraquezas, o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim internamente. E no fator externo, a gente vai analisar as oportunidades e as ameaças que ele consegue perceber no ambiente ao seu redor. Que tipo de oportunidade tem que a gente pode observar, que a gente pode analisar? E que tipo de ameaça que tem ali no ambiente externo que a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem que avaliar os riscos, ponderar os riscos e concluir, né, criar planos de ação para combater essas ameaças. É isso que a gente vai ver hoje. Essa é a análise ambiental. A gente vai começar a preencher essa planilha de análise SWOT. Ela é dividida aqui em 8 passos. É claro que tem os 2 últimos passos, são mais relatórios, análises e tudo mais, mas praticamente os 6 primeiros passos são de cadastros. É importante a gente fazer esse cadastro, essa análise, para a gente ter uma clareza de qual mercado que a gente está inserindo. Esse é o primeiro passo de tudo. Antes de pensar em propósito da empresa, nos objetivos da empresa, a gente tem que saber com quem a gente está lidando. Quais são os nossos pontos fortes, em que mercado, em que ambiente, em que cenário a gente está atuando. Então vamos lá? O primeiro passo aqui, como de costume, é o passo de cadastros. A gente vai cadastrar aqui duas coisas. As áreas da empresa e também os responsáveis por cada área. Então, aqui tem as áreas da empresa, aqui área 1, 2, 3, 4, para você preencher. Logo depois tem os responsáveis. Funcionário 1 é responsável pela área 1, funcionário 2 pela área 2, e assim sucessivamente. Logo depois de fazer esse cadastro muito simples, a gente vem para a próxima etapa, a etapa dos fatores internos. E é aqui que a gente começa a analisar a análise SWOT, que a gente começa a construir a nossa SWOT. Bom, dentro dos fatores internos, como eu citei anteriormente, existem as forças e as fraquezas. O primeiro ponto aqui são as forças. Que tipo de forças? Quais são os pontos fortes e positivos que você enxerga dentro da sua ideia de negócio internamente? Não é uma força que vem de fora, não é externa. Muita gente confunde isso, é comum até confundir, mas é importante que tenha muito bem essa diferenciação. Então aqui tem alguns exemplos, né? Meu negócio tem um preço baixo, é uma força. A produção do meu produto é de qualidade, sei lá, a oferta do meu serviço também é feita de qualidade. Isso são tipos de forças que vocês vão colocar aqui nesse quadrante aqui, nessa coluna de forças. Logo depois que você listar as forças, você elencar todas as forças, você vai fazer o que a gente chama de matriz Gucci, um pouco adaptada. A gente vai definir o nível de importância, de intensidade e de tendência que cada força, que cada item da SWOT tem. Então, basicamente, vamos supor, exemplo 1, preço baixo. Qual o nível de importância que ter os preços baixos influencia no mercado? Pô, é totalmente importante, essa importância a gente vai e coloca aqui. E qual a intensidade dele, ou seja, quão impactante esse item da SWOT, essa força, tem sobre os demais. É forte, é muito mais fraca? A gente vai colocar aqui. E por último é a tendência. A tendência é basicamente a chance daquilo continuar daquela forma. Tem a chance do preço se manter, tem a chance de melhorar, ou seja, se a gente continuar performando do jeito que está, tem a chance dos preços abaixarem ainda mais, a gente criar uma vantagem competitiva ainda maior. Então a gente vai colocar aqui, tem chance de melhorar, pronto. Tem chance de melhorar muito. Então a gente coloca aqui, vai ser gerado uma pontuação, e essa pontuação vai ser importante depois para a gente entender quais são os itens mais relevantes. Então, outro exemplo de qualidade de produção, a gente coloca isso é importante, qual a intensidade, a tendência é piorar, ou seja, conforme a gente vai produzindo mais, se a gente manter essa mesma performance, a qualidade da produção acaba piorando. Então a gente marca aqui e vem aqui para a pontuação. Isso a gente fez com a nossa empresa, já está tudo pronto, a gente analisou o nosso ambiente, a gente ganha mais clareza sobre o nosso mercado, sobre como a gente vai performar nesse ambiente, nesse mercado em que a gente vai se inserir. O próximo ponto são as fraquezas. Mesmo procedimento das forças, a gente vai elencar as fraquezas
internas da empresa e vai avaliar o nível de importância, de intensidade e de tendência delas. Vai ser calculado automaticamente aqui a pontuação. Logo depois, a gente vai para os fatores externos. Os fatores externos, como eu já tinha explicado, são as oportunidades e as ameaças. E aqui, oportunidade é o que vem de fora. Quais as oportunidades que você enxerga para o seu nicho no mercado externo que pode te favorecer se você aproveitá-las com qualidade. Então tem aqui como exemplo, um mercado que tem pouca concorrência. É um mercado que é uma oportunidade de crescer. Tem a possibilidade de termos parcerias estratégicas. É também uma oportunidade de conseguir alavancar o seu mercado, alavancar a sua empresa no ambiente. Então a gente vai elencar as oportunidades, mesmo procedimento, avalia o nível de importância, intensidade e tendência e parte para a próxima. A próxima são as ameaças. Quais são as ameaças que acabam gerando perigo para o andamento da sua empresa, para o sucesso e para a prosperidade do seu negócio? Então, tem aqui como exemplo o concorrente consolidado, a quantidade de concorrentes muito altas, a crise econômica, às vezes o mercado consumidor está enfraquecido por causa de uma crise econômica, então isso é um fator externo, não é um fator que vem de dentro da empresa, portanto é uma ameaça. Mesmo processo dos outros casos, a gente avalia o nível de importância, intensidade e tendência. Depois disso, o próximo item aqui, a gente monta a matriz SWOT. O que seria a matriz SWOT? É o top 5 das principais forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que a sua empresa tem. Então, de acordo com a pontuação aqui, a gente começa a analisar o que a gente tem de mais forte. Nesse caso, a facilidade de pagamento, por exemplo, seria a principal força. Por que isso é útil? É muito útil, inclusive, para o marketing. Porque na hora que você vai divulgar o seu produto, as suas vantagens, o benefício do seu produto ou serviço, você olha para as suas forças. Qual a força mais impactante? Qual a força mais importante? Qual a força que a tendência dela é ainda melhorar? Você vai lá e divulga, faz a propaganda mesmo desse fator que você vai conseguir ter muito mais sucesso no seu marketing. Tem também as oportunidades, servem justamente para você olhar as brechas, os buracos do mercado e conseguir aproveitá-las. As fraquezas, importantíssimo para você conseguir criar um vínculo, uma relação com as fraquezas realmente, né, para você conseguir fortificá-las, para você conseguir proteger a sua empresa dessas fraquezas e conseguir, claro, sempre melhorar. E as ameaças é justamente o processo externo. Aqui, por exemplo, nesse exemplo, é o concorrente consolidado que oferece a maior ameaça, então a gente começa a pensar em estratégias de como se proteger dele e de como conseguir ganhar, como conseguir gerar vantagens competitivas para cima desse suposto concorrente consolidado. Seguindo aqui com a matriz SWOT, a gente vai entrar nos cruzamentos. O que seriam os cruzamentos? Os cruzamentos, a gente linka a informação das forças e das fraquezas, né? Ou seja, dos fatores internos, com as ameaças e oportunidades, ou seja, os fatores externos. Então, linkando os dois, a gente começa a ter mais uma clareza, ter mais uma noção de como a gente pode relacionar um ao outro. Então, aqui, por exemplo, se a gente relacionar uma força com uma oportunidade, a gente pode abordar uma estratégia ofensiva e tem aqui uma recomendação automática de como a gente consegue desenvolver essas vantagens competitivas. Agora, por exemplo, se a gente linka uma fraqueza com uma ameaça, a gente tem uma estratégia defensiva. Então a gente tem que começar a ponderar que tipos de estratégias a gente pode fazer para melhorar o cenário externo e se fortificar internamente. Então é para isso que serve o cruzamento. E para preencher a planilha na hora de fazer esse cruzamento é muito simples. Então basta você vir aqui nas forças e fraquezas, escolher, né, o item correspondente. Vai ser preenchido aqui no seu negócio força ou fraqueza automaticamente. E logo depois vir nas oportunidades e ameaças e escolher aquela que mais se relaciona com a força ou com a fraqueza que você escolheu anteriormente. Depois de ter feito esse processo, a gente vai para o próximo, que são justamente os planos de ação. O que significa os planos de ação? A gente vai escolher cada um dos 20 itens da SWOT, geralmente são 20, porque são 5 de cada fator. Cada um dos 20 itens da SWOT, e vamos pensar em um plano de ação
para tratá-lo. Se for uma força, qual o plano de ação para a gente controlar essa força, ou para melhorar, ou para mantê-la do jeito que está. Se for uma oportunidade, o que a gente pode fazer para aproveitar essa oportunidade? Fraqueza ou ameaça, o que a gente pode fazer para cuidar disso, para melhorar, para, enfim, proteger a sua empresa de uma possível ameaça, por exemplo. Depois de escolher esse plano de ação, a gente escolhe o funcionário responsável por realizar aquela ação. A área dele é preenchida automaticamente e a gente já coloca aqui, como vocês viram no último vídeo, a previsão de início e a previsão de fim, bem como o andamento, né? Como, em que pé está esse seu plano de ação. Importantíssimo fazer esse preenchimento para a gente ter um guia, né? Uma forma de conseguir dar os próximos passos, as próximas metas de forma direcionada. Não adianta andar para qualquer lado. A gente direcionou primeiro o nosso foco e agora a gente vai criar planos de ação para atuar na direção desse foco e conseguir performar com muito mais qualidade. Então é importante a gente preencher isso, também completamente instintivo. Logo depois dos planos de ação, vem os relatórios. E aí é muito simples, não tem muita coisa para preencher. A gente, na verdade, vai analisar quais são as situações. Aqui tem um índice de favorabilidade, então, quão favorável está o ambiente, de acordo com o seu preenchimento. A gente vem aqui a quantidade de forças, de fraquezas, de oportunidades e de ameaças. Claro que é mais importante ter mais forças do que fraquezas e ter mais oportunidades do que ameaças. Isso a gente analisa aqui. Então é muito mais de análise. Tem um gráfico de radar, a análise de cada um dos fatores internos e externos. E logo depois a gente vem para o resultado, ou seja, como está o nosso andamento, como está o plano de ação. A gente tem plano de ação para cada item da SWOT, para cada fator, tanto interno quanto externo. Isso aqui vai dizer para a gente, vai dizer em que pé está, se está atrasado, se está no prazo. É importantíssimo a gente ter esse relatório também. Depois a gente vai ter uma análise por área e também por funcionário. O que significa isso? A gente vai avaliar se, por exemplo, o fator atrasado é relacionado ao funcionário 3. A gente pode cobrar mais diretamente. A gente tem um controle para saber como cada funcionário está andando, como cada funcionário está performando em sua responsabilidade na empresa. Por último, tem um guia de impressão, caso vocês gostem de imprimir, precisam de um relatório. Aqui tem um guia de impressão completo para vocês aproveitarem, né, de todas as formas, né, aproveitarem no material físico impresso esse relatório todo. E por fim, tem um resumo, né, um dashboard aqui de tudo que a gente analisou, o item mais importante de cada fator da SWOT, o índice de favorabilidade, alguns gráficos, tudo isso para facilitar a visualização, a análise do seu processo, né, do seu relatório. O mesmo procedimento também para os planos de ação. Quantos planos de ação foram definidos, qual o percentual de planos de ação definidos e qual o andamento deles, se está no prazo ou se está atrasado. Bom, essa é a análise SWOT, essa é a planilha da análise SWOT. Como eu disse, é importantíssimo para a gente saber se situar no mercado, para a gente saber situar o nosso negócio no mercado. Então, aproveitem, mais uma vez, vai ter um formuláriozinho no link da descrição desse vídeo, preencham ele, é coisa rápida, que essa planilha SWOT totalmente automatizada, totalmente gratuita, vai estar entregue ali no seu e-mail. Então é isso, muito obrigado, ficamos por aqui e até a próxima.